Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capitalismo. O capitalismo, ele está estruturado, ele tem como alicerce o lucro. É, então, as empresas, elas vão dentro desse mercado de concorrência, elas vão fazer de tudo para conseguirem ter o seu lucro, né? Vão querer acumular capital. E como que isso se dá? No sistema capitalista, que hoje é mundializado, a gente vive a mundialização do capital, de acordo com um estudioso francês chamado François Chesnais. Ou seja, o capitalismo ele está em todos os lugares, né? Ele está instalado no mundo. O professor Milton Santos fala de dois conceitos interessantes para entender isso, que é o conceito de tecnosfera e o conceito de psicoesfera. O que significa isso? Que a tecnosfera seria essa técnica colocada no meio, né, no meio geográfico, que é a base que dá sustentação, né, para o desenvolvimento, para a manutenção desse sistema econômico. E a psicoesfera, ela é todo esse imaginário, essa memória que o capitalismo produz, né? Entre aspas, essa não memória também. Ou seja, todo esse conjunto de ideias, de pensamentos que é produzido pelo capitalismo. Tá? No sentido de que a gente no sentido que a gente nasceu nessa sociedade, a gente cresceu, a gente foi catequizado dentro desse sistema. Então a gente passa a achar natural a televisão o tempo inteiro falar pra gente: compre, 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 compre. Né? Então, a gente passa então é esse sistema esse conjunto de ideias, né, que foi colocado na nossa mente, que foi implantado nas nossas relações sociais, tá? Evidente que a estrutura, a tecnosfera, né, para que esse capitalismo funcione, ela não é igual no mundo inteiro. Ela não é igual em todos os lugares. Né? Cada lugar participa dessa mundialização do capital de forma diferenciada. Né? Existem lugares que detêm mais conhecimento, mais técnica, né? Mais tecnologia e assim conseguem dominar outros lugares, comandar outros lugares, por exemplo. Mas vamos voltar um pouco no que é fundamental saber sobre o capitalismo. Primeira coisa é a questão das classes sociais. Para o capitalismo existir, precisa existir os capitalistas, né? Que são aqueles que detêm os meios de produção, né? São aqueles que detêm o capital, que detêm o dinheiro. Tá? Então, o que seriam os meios de produção? A fábrica, as máquinas, as ferramentas, certo? E, bem, esses capitalistas eles querem produzir e querem produzir mais dinheiro, né? Acumular mais dinheiro, mais capital. Então, eles precisam do quê? De trabalhadores, né? De uma classe de trabalhadores que se submeta a esses capitalistas, né? E a gente pode dizer numa exploração capitalista, porque esses trabalhadores eles vão se submeter ao trabalho, né, em troca de um salário, ou seja, eles vão vender a sua força de trabalho em troca de um salário, porque eles não têm o capital, eles não têm os meios de produção, então eles têm que se submeter aos capitalistas para poderem sobreviver, porque eles precisam ter o salário. Para quê? Para poder comprar a comida, comprar a roupa, comprar o leite para as crianças, por exemplo. Né? E a família entra também como uma célula de reprodução da força de trabalho. Certo? E por que você tem uma exploração dos trabalhadores pelos capitalistas? Porque esses trabalhadores eles vão trabalhar dentro de uma fábrica, né? Sei lá,
9 horas por dia, ou 9 horas, ou 8 horas, enfim, vão trabalhar, vão produzir junto com os outros trabalhadores, né? E esse salário que vai ser pago para esse trabalhador é uma pequena parcela do valor que ele produziu, né? Existe todo um excedente de valor que foi produzido, né? Que vai ficar com o capitalista, né? Então, bom, primeiro a gente pode perguntar, você acha justo, né, os trabalhadores terem que se submeterem aos capitalistas porque eles detêm os meios de produção? Isso é justo? É justo os trabalhadores trabalharem todos os dias ou vararem a madrugada trabalhando, né? Passarem a semana trabalhando, um mês trabalhando, e se ele tiver sorte, né, diante da situação de desemprego que o Brasil vive hoje, ou que o mundo vive, né, o problema do desemprego, você acha justo ele passar uma vida inteira trabalhando em troca de um salário, né, que é pago por um capitalista que vai ficar com toda a produção de valor excedente que ele produziu e que os trabalhadores produziram, né? Então, é justa uma sociedade em que a prova legitima em que alguns possam ter os meios de produção, serem os proprietários, né, terem a propriedade privada e outros não terem nada, apenas a sua força de trabalho? É justo isso? Né? Enfim, esse é o sistema capitalista do qual a gente faz parte, né? E como o sistema capitalista ficou extremamente complexo no mundo de hoje, então você tem a presença do Estado. O Estado entra para regularizar, para colocar uma regularização dentro desse sistema, ou seja, garantir a propriedade privada, garantir que os proprietários tenham os meios de produção, né, para que eles tenham a proteção, a segurança, né? Então o Estado entra com as leis e o Estado também é o detentor da violência, né? Então ele entra para que esse sistema funcione. Tá? Hoje o Estado no sistema capitalista ele entra com essa função, né? Se o Estado ele tem uma preocupação maior com a questão social, então ele vai dar algumas garantias, alguma proteção, né, a esses trabalhadores, para que esses trabalhadores também não se tornem escravos e não tenham a sua saúde extremamente degradada, né, e de repente não possam servir adequadamente ao capitalismo, né? Agora, você também pode ter um estado muito mais o que a gente tem hoje,